Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Biomundi. É novo aqui no canal? Então, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que ocorre aqui no canal Biomundi e também nos siga no Instagram, @biomundicanal, onde nós informamos tudo o que acontece aqui pelo canal. Roda a vinheta que logo depois a aula começa. Até já! Também é importante o habitat, que é o local onde o indivíduo ou a espécie pode ser encontrado e corresponde ao seu endereço, digamos assim, no ecossistema. O nicho ecológico, ou seja, o nicho ecológico é o papel desempenhado pelo organismo no sistema. Poderíamos dizer, seria a sua profissão, tá? Se o habitat seria o equivalente ao endereço, o nicho ecológico seria a profissão, o papel dele. O ecótone, que é a região de transição entre dois ecossistemas, onde eu tenho grande biodiversidade, e o bioma, que é outro conceito importante, que é o conjunto de ecossistemas com características relativamente uniformes de clima, solo, fauna, flora e por aí vai. Exemplos de biomas brasileiros, eu posso falar do Cerrado, da Mata Atlântica, da Caatinga, dos Pampas, da Amazônia, dentre outros. Até mesmo Pantanal, eu tenho diversos biomas por aqui, tá? Vamos seguir então, pessoal, tem bastante coisa. Bom, vamos falar agora de alguns fatores que vão interferir na vida das espécies. Primeiramente, temperatura. Vai influenciar de várias formas. Ela pode influenciar nas características morfológicas da espécie, no comportamento. Ela pode influenciar na atividade de uma espécie de modo geral. Os insetos, por exemplo, em sua grande maioria, eles têm um período de reprodução durante a primavera e o verão. O resto do período, os outros períodos costumam estar intocados. A temperatura também vai dividir os animais em dois grandes grupos. Os estenotérmicos, que são organismos que não toleram grandes variações de temperatura, como as lagartixas, e os elitérmicos, que são organismos que toleram têm a capacidade de tolerar grandes variações, como por exemplo os lobos. Alguns fenômenos interessantes podem ocorrer devido às adaptações a temperaturas desfavoráveis. Por exemplo, as migrações, quando os animais percorrem uma grande distância variadas à procura de ambientes propícios para a reprodução com as melhores condições climáticas. E também a presença de alimentos. Exemplo, os flamingos fazem isso, as cegonhas negras. Outro, outro, outro fator, outra forma interessante, fenômeno interessante que ocorre em relação à temperatura desfavorável, nós temos tanto uma resposta ao frio como uma resposta ao calor. Quando essa resposta é em relação ao frio, eu chamo isso de hibernação. É um comportamento típico, por exemplo, dos ursos polares. Os ursos polares, durante o inverno intenso, eles costumam hibernar, eles se intocam, diminuem a sua atividade devido ao frio intenso. Eles vão diminuir suas atividades vitais e vão esperar o tempo melhorar para eles poderem voltar a ter a sua atividade. O urso polar faz muito isso. Isso é muito comum do urso polar. Porém, o contrário também é verdade. Eu também tenho esse tipo de resposta a temperaturas elevadas. Eu chamo esse fenômeno de estivação, que é quando algumas espécies vão diminuir também as suas funções vitais, suas atividades vitais, porém, na estivação, ao contrário da hibernação, eu vou ter essa diminuição de atividade devido ao calor. Quem faz isso, pessoal? Os quelônios. Os quelônios fazem esse tipo de adaptação. Eu também posso falar disso em relação às plantas. Por exemplo, as plantas que não suportam um frio intenso, elas geralmente vão deixar suas sementes e vão para germinar no ano seguinte. Eu chamo essas plantas de anuais. Eu também tenho as plantas que eu chamo de bienais. As bienais, elas não aguentam baixas temperaturas, vão perder a parte aérea, mas a sua parte subterrânea é mantida. Por exemplo, quem faz isso? O lírio. O lírio costuma fazer esse tipo de comportamento. Tá? Eu também tenho as plantas perenes ou vivazes. São plantas que conseguem manter suas estruturas o ano todo. Um exemplo é a papoula. Interessante, né?
Outros fenômenos que podem podem interferir na atividade das espécies. Pode ser a água. A água é de fundamental importância para todos os seres vivos e é essencial para a vida. Geralmente nós temos os seres classificados em função da água em os hidrófilos, que vivem permanentemente na água, como os peixes, por exemplo, os higrófitos, que só vivem em ambientes úmidos, como por exemplo os anfíbios, os xerófilos, que vivem somente em ambientes secos, exemplo, mamíferos de deserto, os líquens, os cactáceos, por exemplo, os cactos, e também os tropófitas, que são seres que suportam grandes variações de umidade. Outro fator que pode influenciar bastante na vida dos seres vivos é a luz, que é fundamental, por exemplo, para as plantas no processo fotossintético, responsável pela produção, pela produtividade, dos ecossistemas. Ela é importante fator abiótico e também vai atuar em diversas formas, sendo intensidade, a radiação, direção, duração, não importa. Ela tem várias formas de atuar. Aqui eu divido os seres vivos em grupos como os eurifóticos, que suportam grandes variações de luz, os estenofóticos, que não suportam essa grande variação. Eu tenho plantas que eu chamo de umbrófitas, são vegetais adaptados à sombra, ou seja, conseguem ficar na sombra. Pressão, os seres vivos são divididos quanto à pressão em euribáricos, que são capazes de suportar grande variação de pressão, e os estenobáricos, que são incapazes de aguentar essas variações. Tá? Eu também posso ter a divisão em relação à salinidade. Eu tenho seres que são chamados de eurialinos, que suportam grandes variações de salinidade, e os estenoalinos, que não suportam essa variação. E os alofitas, as halófitas, são vegetais que vivem em áreas que contêm muito sal. Bom, pessoal, agora nós vamos entrar num outro ponto da matéria, vamos falar de cadeia alimentar e fluxo de energia, tá? Vamos seguir aqui. Vamos lá. Quando a gente fala de cadeia alimentar e fluxo de energia, nós temos que, primeiramente, ter em mente alguns conceitos fundamentais, alguns conceitos prévios para a gente conseguir entender esse material. Então, primeiro, o conceito que a gente tem que saber são o que são organismos autótrofos. São organismos que possuem a capacidade de utilizar CO2 como fonte de carbono para produzir matéria orgânica. Isso são autótrofos. Mas resumindo, no nosso bom e velho enrolês, o que seria um ser autótrofo, professor? Aquele que é capaz de produzir o seu próprio composto orgânico. Geralmente, por falo, seu próprio alimento. Não é bem assim. A melhor definição é seu próprio composto orgânico. Eu posso dividir os autótrofos em dois grandes grupos. Os fotossintetizantes, que fazem fotossíntese, onde a fonte necessária para converter o CO2 da matéria orgânica provém da luz, ou então os quimiosintetizantes. A energia necessária para converter o CO2, nesse caso, ela vem da matéria orgânica em reações químicas. Ok? Então, aqui mostrando os exemplinhos de organismos autótrofos, tá? E o contrário de autótrofos são os heterótrofos. Os heterótrofos, por sua vez, eles necessitam buscar a sua fonte alimentar de outra maneira. Eles não conseguem produzir o seu próprio composto orgânico. Eles têm que buscar a sua fonte alimentar em outro lugar. Qual que é a importância dos autótrofos? Os autótrofos são chamados de produtores, certo? Então, eles muitas vezes fornecem alimentos para alguns seres que eu vou chamar de herbívoros. Então, eles são importantes fontes de alimento e também são importantes, de modo geral, para o ecossistema. Então, vamos agora falar de cadeia alimentar propriamente dita. O que é a cadeia alimentar, pessoal? A cadeia alimentar nada mais é do que uma relação alimentar entre organismos de um ecossistema e vai representar a série de organismos por onde essa energia vai fluir através dessa cadeia, tá? Desde os produtores até o último ponto da cadeia aqui que eu tenho, no caso aqui, são os decompositores. Então, primeiramente, o capim é classificado como produtor. Quem se alimenta do capim? É o gafanhoto.
Então o gafanhoto é considerado um consumidor primário. Quem se alimenta do gafanhoto? É o sapo. O sapo é o secundário. Quem se alimenta do sapo é a serpente. A serpente é um terciário. E quando isso aqui morre, todo deles se alimentam os decompositores. Então, isso aqui é a representação clássica, basiquinha de uma cadeia alimentar, só para vocês terem uma noção do que é. Porém, eu também posso ter a teia alimentar. A teia alimentar é quando eu tenho a junção de várias cadeias. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um produtor, eu posso ter várias direções. Então, desse produtor, eu posso ter vários consumidores, eu posso ter vários. Eu posso ter situação, por exemplo, que o mesmo. Uma mesma espécie pode se comportar como um consumidor primário ou como secundário, depende da cadeia, certo? Isso vai depender bastante. Então, isso vai variar muito. A vantagem da teia alimentar é que você consegue ver com mais clareza diversas cadeias. Então, a teia alimentar nada mais é do que o conjunto dessas cadeias. O fluxo de energia, porém, ele vai diminuindo de acordo com os pontos que a gente vai passando. Então, por exemplo, eu tenho aqui o produtor. É quando eu tenho o máximo de energia, tá? Vai vir o consumidor primário e vai se alimentar desse produtor. Ele vai absorver parte dessa energia, mas não toda. Vem o consumidor secundário e vai se alimentar do primário. E também vai absorver parte da energia, não ela toda. Então, com o passar do tempo, a energia vai caindo. Então, o fluxo é muito maior nos primeiros pilares do que nos últimos. Quanto mais próximo aqui, ó, eu tenho aqui o produtor, ele está mais próximo do Sol. O primário, a energia no primário já vai ter um nível menor. No secundário, menor ainda. Quanto mais eu vou passando pelos níveis tróficos, eu vou ter um decréscimo dessa energia. Outra coisa que é interessante são as chamadas pirâmides ecológicas. A pirâmide de energia ela é simples e direta. Por exemplo, eu vou ter aqui o nível dos produtores, que é o P, o nível do C1, que é o consumidor primário, e os secundários. Eu consigo observar através da pirâmide o quanto eu tenho esse decréscimo. Então, ela é simples e direta, ela facilita. A gente pode ver, por exemplo, que o nível, por exemplo, dos produtores é maior do que os consumidores secundários, tá vendo? É muito maior, perdão. E os primários, por exemplo, também são maiores que os secundários. Como eu falei, quanto mais eu vou aumentando o nível trófico, menor vai ser o fluxo. As pirâmides de número, elas podem ser diretas ou até mesmo inversas. Os produtores, se eles forem de grande tamanho, uma árvore, por exemplo, e os herbívoros pequenos, lagartas, a base da pirâmide vai ser estreita e o gráfico não vai apresentar forma de pirâmide. Isso é uma coisa muito interessante para ocorrer. Eu também posso ter a pirâmide de biomassa, que ela pode ser direta ou inversa. Ela vai expressar a quantidade de substância viva, o peso seco em cada nível trófico, tá? Então, essa aqui é outra forma também de eu medir em forma de pirâmide. Vamos começar agora a ver os ciclos biogeoquímicos. Começando aqui pelo ciclo da água. Vamos começar a ver a condensação. A condensação ocorre quando partículas de água vão se resfriar e vão se juntar. Essas partículas, quando vão se juntar, elas vão formar o que nós chamamos de nuvens. E quando acontece dessas nuvens estarem carregadas de água, o que vai ocorrer? Vai ocorrer um fenômeno que eu chamo de precipitação. Na precipitação, geralmente, ela ocorre em forma de chuva. Entretanto, eu posso ter duas outras formas de precipitação, como a neve e o granizo. Não necessariamente só chuva, porém, na maioria das vezes, é a chuva que faz a precipitação, tá? E uma vez
que essa água está na superfície, já está na superfície da Terra, eu posso ter infiltração, podendo encher os lençóis freáticos ou até mesmo enchendo outros tipos de corpos d'água, como rios, lagos, os mares também. Ou seja, pode ocorrer infiltração de diversas formas. E aí, quando essa água evapora, ela vai retornar ao estado gasoso e também vai retornar para a atmosfera. Uma coisa que é interessante nesse momento, a gente não tem, de forma alguma, seres vivos participando desse processo. Tá? Porém, esse ciclo é chamado de ciclo curto da água, tá? Porque a água, como ela sendo importante para todos os seres vivos do planeta, ela tem sim um processo onde todos os seres apareçam. Então, aqui está melhor. Eu tenho a condensação caindo através de chuva, tá? E aí ela pode fazer infiltração, enchendo os corpos d'água, como eu falei. E depois da evaporação, essa água vai voltar para a atmosfera, como foi falado, tá? Mas nós vamos chegar já já no ciclo em que tem a ver com os seres vivos. E aí, gente, vai ocorrer também o ciclo longo da água. Nesse ciclo, os animais eles podem se alimentar, eles podem se hidratar, podem consumir essa água. Porém, as plantas também podem absorver essa água através do solo, tá? E aí aqui, esse ciclo é igualzinho ao pequeno ciclo. A diferença é que eu só vou incluir mais um. Além da evaporação, eu vou incluir a transpiração. Através da transpiração, essa água pode voltar para a atmosfera, tá? Essa que é a diferença. E aí eu posso chamar também, como eu falei, que pela transpiração, essa água pode voltar para a atmosfera, eu posso chamar também esse processo de evapotranspiração, que é a evaporação da água através da transpiração desses seres vivos. Ok? Pessoal, vamos entrar agora no ciclo do nitrogênio. No ciclo do nitrogênio, eu vou ter a fixação desse nitrogênio atmosférico, tá? Ele vai as bactérias fixadoras que vão fixar esse nitrogênio vão transformar esse nitrogênio em amônia. Só que a amônia é tóxica. Então, o que vai ter que acontecer? Essa amônia ela vai ser oxidada e vai ser transformada em nitrito, graças à ação de alguns micro-organismos que são capazes de decompor esse composto. Lembrando que essa primeira etapa é chamada de fixação, tá? E aqui, quando eu tenho essa transformação da amônia em nitrito, essa etapa é chamada de nitrosação. Só que acontece que esse nitrito, ele também é tóxico. As plantas não conseguem aproveitar esse nitrito. Então, esse nitrito aqui, ele vai também ser oxidado e vai virar o nitrato. Esse processo é chamado de nitrificação ou nitratação. Tá? Aqui eu já tenho, lembra, ele entrou como nitrogênio, virou amônia, amônia foi oxidada, virou nitrito, nitrito foi oxidado, virou nitrato. E a partir daqui, as plantas conseguem absorver esse composto, tá? Aí sim elas conseguem pegar esse nitrogênio e poder usar na formação dos seus compostos orgânicos. Esse processo de absorção das plantas é chamado de assimilação. Entretanto, eu tenho que fechar esse ciclo, certo? Esse nitrogênio precisa voltar para a atmosfera. E aí, quando esse nitrogênio volta, chamo esse processo de desnitrificação. Outra coisa que é importante lembrar, a partir do momento que a planta vai absorver esse composto, quando ela começa a absorver isso, esse nitrato começa a fazer parte da cadeia alimentar. Então, os animais, ao se alimentarem das plantas, eles conseguem absorver eles vão conseguir absorver esse nitrogênio através da sua alimentação. E para terminar aqui, a gente tem que lembrar que essa forma não é a única forma que eu tenho de formar amônia no solo. Eu também posso ter através da decomposição e também da excreção, tá?
esse processo eu vou chamar de amonificação. E claro, não confundir com fixação, tá, pessoal? Tá? Amonificação é a transformação de qualquer composto nitrogenado em amônia, tá? A fixação é uma parte específica, o nitrogênio atmosférico está sendo fixado no solo, tá? Então eu tenho essas diversas formas de formar amônia no solo. E aí está o nosso ciclo do nitrogênio. O carbono, por exemplo, ele é um ciclo um pouco diferente. Ele vai seguir o sentido contrário, tá? Se a gente comparar com o oxigênio, por exemplo, ele é retirado durante a fotossíntese, tá? E o carbono, depois do processo de fotossíntese, ele vai formar a glicose. Nesse sentido, ele pode ser chamado de carbono orgânico, certo? Quando organismos vão morrer, por exemplo, depois de muitos milhões de anos, a matéria orgânica, por exemplo, pode vir a formar o que nós chamamos de combustíveis fósseis. Um exemplo disso é a formação do petróleo. Olha que interessante. O ciclo do carbono explicando a formação do petróleo. Porém, a gente sabe que a queima de combustíveis fósseis vai aumentar e muito a quantidade de CO2 emitida para a atmosfera. Isso pode agravar os impactos ambientais e causar vários problemas para a humanidade. Então, é sempre importante a gente evitar o uso desses compostos, ok? Outro ponto interessante que a gente vai falar sobre a ecologia é a sucessão ecológica. É um processo que vai consistir sempre na substituição ordenada gradual de uma comunidade ou por outra, até o estabelecimento de uma comunidade relativamente estável. Essa eu chamo de comunidade clímax. Eu tenho 3 etapas principais: ecese, séries e comunidade clímax. O estágio inicial ele vai ser sempre feito pelas espécies pioneiras, eu chamo esse estágio de ecese, e vai modificar o ambiente, gradualmente substituindo por comunidades temporárias, que eu vou chamar de séries, até vir a comunidade clímax. Espécies pioneiras podem ser os líquens, as briófitas, por exemplo, e séries, eu posso falar de comunidades temporárias que sucedem após a colonização. Comunidade clímax é o que vai encerrar a sucessão, é o estágio em que se encontra grande biodiversidade, e nesse caso não há substituição de espécies. Então aqui eu posso ver espécies pioneiras, as espécies temporárias, como estão aqui embaixo, e por baixo as séries clímax. Tá? Os tipos de sucessão ecológica, eu tenho a primária, que é quando ocorre o desenvolvimento de uma comunidade em uma área estéril, ou seja, onde não existia vida. Um exemplo disso são as ilhas vulcânicas. Eu posso ter sucessão secundária também, que é quando ocorre o desenvolvimento de uma comunidade em uma área anteriormente ocupada por outra, bem estabelecida. A figurinha aqui mostra direitinho como a gente vê essa formação, tá? A diferença entre a sucessão secundária, que a gente pode ver aqui, ó, tá vendo? E aqui basicamente nós temos composição de espécies, o evento ao longo da sucessão vai mudar rapidamente do início, depois mais lentamente. Tamanho dos indivíduos vai tender sempre a aumentar. A diversidade de espécies vai aumentar, atingindo o máximo na comunidade clímax. A biomassa total vai sempre aumentar. A produtividade primária bruta vai sempre aumentar no início, depois vai estabilizar. A respiração vai estar aumentando. A razão fotossíntese por respiração vai ser F maior do que respiração no início, depois vai ficar igual. Produtividade líquida inicialmente é grande, depois diminui, igualando no clímax. E por último, a cadeia alimentar vão ficar mais elaboradas. E falando da localização dos biomas, basicamente nós temos no Brasil o bioma Amazônia, que fica mais na região do norte. Nós temos o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Pantanal e os Pampas. Fala rapidinho de cada uma. Os biomas nada mais são do que conjuntos de ecossistemas com vegetação e clima semelhante. E os seres que vão habitar cada um desses biomas vão estar adaptados a sobreviver neles. Então, os seres vivos eles vão ter modificações que vão fazer com que eles se adaptem exatamente a esse ambiente. Então, não se assuste em entender por que você tem plantas, por exemplo, que vivem no ambiente seco. Uma adaptação que ela teve, coitada. Começando pela Amazônia.
localizado mais na região norte do país. Nós temos um clima equatorial úmido e com temperaturas médias acima dos 25 graus Celsius, tá? As chuvas frequentes e abundantes, o solo é raso e às vezes até pobre. A flora de espécies como a seringueira, o guaraná e a vitória régia, e a fauna nós temos o peixe-boi como nas formas principais, o boto, o pirarucu, o arara, entre outros. Aqui mostrando a seringueira, o peixe-boi. A mata dos cocais geralmente fica entre a floresta amazônica e a caatinga, onde eu tenho as matas de carnaúba, o babaçu, o buriti. A fauna tem um araracanga, o macaco cuchio, entre outros. Indo mais para o Pantanal Mato Grossense, fica mais no centro-oeste do Brasil, englobando parte dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E é onde eu tenho, como forma representativa, eu tenho os jacarés, eu tenho algumas aves, por exemplo, a ave símbolo do Pantanal é o tuiuiu. Eu tenho alguns peixes, alguns mamíferos e até mesmo alguns répteis. Nos Pampas, esse bioma fica mais no sul do país. A fauna em geral tem um predomínio grande das gramíneas, as plantas conhecidas como grama-relva. A flora, geralmente, eu tenho o ratão banhado, o preá, e vários tipos de cobra também são encontrados na região dos Pampas. Caatinga, um ambiente mais ligado ao Nordeste. Geralmente eu tenho uma flora muito comum de cactos, como o mandacaru também, o xique-xique, e outras plantas são típicas do ambiente de Caatinga. No caso de fauna, ou seja, animais, eu tenho cobras como a cascavel, a jiboia, nós temos animais, alguns mamíferos como o gambá, a gralha, o veado catingueiro, entre outros. Esse aqui não é bem um bioma, mas alguns pesquisadores consideram como bioma, então eu decidi incluir. Nós temos os manguezais, que estão na flora na localização da costa brasileira, desde Amapá até Santa Catarina. Tá? Os solos são geralmente lodosos e ricos em nutrientes. Geralmente nós temos como representatividade, nós temos os caranguejos, alguns peixes, algumas aves que se alimentam desses peixes, e flora apresentam um pequeno número de espécies de árvore que possuem as chamadas raízes e esporas. Outro bioma interessante também é o cerrado, mas localizado também na região centro-oeste, é onde eu encontro, por exemplo, uma vegetação como o araçá, o murici, o buriti, o pequizeiro, e a fauna mais comum de encontrar é o lobo-guará, região onde encontro o lobo-guará. Também encontro o tamanduá-bandeira e também a onça-pintada. A Mata Atlântica, essa pega a localização do Rio Grande do Norte até o sul do país. Entretanto, a gente sabe que boa parte da Mata Atlântica foi desmatada, tá? O Rio de Janeiro, então, era todo coberto de Mata Atlântica. Hoje nós temos pequenos pontos de Mata Atlântica, infelizmente. É uma das áreas de maior diversidade de seres vivos do planeta. Na flora, é o nosso conhecido pau-brasil, planta essa que deu nome ao nosso país, o ipê-roxo, o angico, o macaco-serra, o cambuci, entre outras. Tá? Perdão, macaco-serra não, manacá da serra. Essa foi boa, macaco-serra, tudo bem. É manacá da serra. Na fauna, eu posso encontrar também a onça-pintada, anta, o gavião, o mico-leão dourado, entre outros. O mico-leão dourado, inclusive, é um animal símbolo da nossa Mata Atlântica. Inclusive, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós temos, por exemplo, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que preserva um local de Mata Atlântica, onde nós temos justamente populações de mico-leão dourado. Aqui no Rio de Janeiro, para vocês terem uma noção, gente, na época lá do início do país, se você for ir no museu lá na Floresta da Tijuca, vocês vão ver que nos retratos antigos que existia onça pintada aqui no Rio de Janeiro. Só que hoje em dia a gente não tem mais, mas existia. Imagina você cruzar com um bicho desse no seu quintal. Pois é, tinha. Mas infelizmente com o desmatamento, com a destruição da Mata Atlântica aqui no Rio, a gente não encontra mais esse animal por aqui. Também tem a mata de araucária, que geralmente fica na região subtropical no sul do Brasil, de temperaturas mais baixas, onde eu tenho o pinheiro do Paraná, também conhecido como araucária. Eu tenho a fauna como a ema, a maior ave das Américas, o gralha azul, o tatu, o coati e também o gato do mato. Mas também não poderia deixar de citar os ecossistemas aquáticos, divididos entre o limnociclo,
que é formado por ambientes de água doce, dividindo-os em província lótica, que são as águas correntes, e alêntica, que são águas paradas. E também tem o talassociclo, que é apresentado por todos os ecossistemas de água salgada. Eu queria botar uma figurinha aqui, mas eu não consegui. A figurinha não ficou legal. Os seres vivos de um ecossistema aquático eles são classificados em três categorias. Os plânctons, que é constituído pelos seres flutuantes, apesar de alguns apresentarem capacidade de executar movimentos, tá? Nadando efetivamente, mas não conseguem superar a força da corrente. Eu tenho os néctons, que são espécies que se deslocam ativamente na água, e os bentons. Os bentons é apresentado pelos organismos presentes no fundo do mar e podem ser césseis, que são aqueles seres mais fixos, ou errantes, que são capazes de se locomover. Os oceanos eles cobrem cerca de 70% da superfície do planeta quando comparado com o ambiente terrestre e vão apresentar menor variação de fatores abióticos. Os mais importantes geralmente têm a ver com a temperatura, a sua salinidade, a sua penetração de luz, a disponibilidade de nutrientes, minerais e até correntes e marés. No talassociclo, eu tenho um sistema litorâneo que é correspondente à plataforma continental com profundidade máxima de 200 metros. E eu tenho também o sistema abissal, esse sim de locais de grande profundidade, subdividido em distrito, o pelágico, o batial e o abissal. E em relação à penetração de luz, a gente pode classificar as camadas como fótica e afótica. A fótica é onde eu tenho uma área bem iluminada e rica em algas que vão realizar a fotossíntese e em animais, e a fótica que eu tenho ausência de luz, onde a condição observada ela é nas profundezas oceânicas, tá? Ou seja, eu não vejo a luz ali. Então aqui é mostrando basicamente tudo isso daqui que eu falei, tá? Dá para ver as figurinhas aqui delas. Bom, relação ecológica é a maneira como os seres vivos se relacionam em um ecossistema, interagindo em um ambiente físico uns com os outros. Nós chamamos isso de relação ecológica, tá? Basicamente é isso. Nas relações ecológicas, nós podemos ter as relações que são interespecíficas, que são as que estabelecem entre indivíduos de uma mesma espécie, as interespecíficas, que é quando ocorre com espécies diferentes, e também nós temos as harmônicas, que é quando pelo menos uma das espécies beneficia e não há prejuízo para nenhuma das duas partes, e nós temos as desarmônicas, onde uma vai se beneficiar ou ambas as espécies podem ser prejudicadas. Vamos lá. Dentro das relações harmônicas intraespecíficas, eu tenho as colônias e as sociedades. As interespecíficas, eu tenho a protocooperação e o comensalismo. Cuidado que sempre dá confusão, mas não confundam. Intraespecífica, eu tenho a competição intraespecífica ou até mesmo canibalismo, tá? E nas desarmônicas, eu tenho interespecífica, eu vou ter competição interespecífica, predatismo, parasitismo, amensalismo e esclavagismo. Vamos lá. Vamos lá para a gente não demorar muito. Primeiro, relações interespecíficas harmônicas. As colônias são associações entre indivíduos de uma mesma espécie que, unidos fisicamente entre si, eles podem ou não ocorrer divisão de trabalho. Exemplo, eu tenho os corais, as bactérias e as caravelas. Tá? Eu posso ter também as sociedades, que são associações entre indivíduos de uma mesma espécie organizadas de modo cooperativo e não ligadas anatomicamente, como, por exemplo, insetos, como as formigas, as vespas, as abelhas. Eu posso ter também na sociedade, no caso das abelhas, as funções dos indivíduos são bem definidas, havendo 3 grupos sociais, 3 castas no caso: a rainha, o zangão e também as operárias. Então aqui a gente pode ver a colônia, tá? Isso aqui tudo formam um organismo só, tá? Aqui a gente vai ver a divisão de trabalho entre as abelhas, sociedade. Agora nós vamos chegar nas interespecíficas harmônicas. A primeira delas que a gente vai ver é o mutualismo. O que é o mutualismo, pessoal? Associação entre indivíduos de espécies diferentes que é necessária a sobrevivência de cada um deles. É benéfica para ambos. Um exemplo eu tenho os líquens, que é a relação entre algas e cianobactérias ou fungos, tá? Eu posso ter também entre herbívoros e protozoários. Outro tipo de relação
harmônica interespecífica, eu tenho a protocooperação, que é quando tem a associação entre indivíduos de espécies diferentes, em que ambos vão se beneficiar, mas a existência não é obrigatória. Exemplo, o paguro e a anêmona do mar, o cervo e o pássaro anu, o pássaro palito e o jacaré, insetos, polinizadores e angiospermas. Tá? Esses aqui são exemplos. Outro exemplo são o comensalismo. Comensalismo é quando eu tenho uma associação entre espécies diferentes na qual a espécie beneficiada é beneficiada sem causar prejuízo à outra, sem causar prejuízo ou benefício à outra, tá? O comensalismo típico geralmente é uma relação em que eu tenho uma espécie que se alimenta de restos alimentares de outra, sem prejudicá-la, como por exemplo os abutres. Eu posso ter um outro tipo de relação, que é o inquilinismo, quando uma espécie inquilina vive ou no interior de uma espécie hospedeira, sem prejudicá-la. Nos vegetais, por exemplo, isso recebe o nome de epifitismo, como ocorre nas bromélias. Eu tenho também a foresia, na qual a espécie usa outra como meio de transporte. Exemplo, as rêmoras, que vivem associadas aos tubarões. Agora entrando nas desarmônicas, nas interespecíficas desarmônicas. Eu tenho a competição, que é quando ocorre entre indivíduos de uma mesma espécie e é motivada por disputa de território, alimento e companheiro sexual. É um fator que vai regular o tamanho da população também. Outro fator também eu tenho o canibalismo, relação na qual um organismo vai se alimentar de outro da mesma espécie. Exemplo, o louva-a-Deus. A fêmea do louva-a-Deus faz isso após a cópula. A aranha viúva negra também, mesma coisa, né? A tocar chamada de viúva negra. A competição interespecífica ela vai ocorrer entre os indivíduos da espécie diferentes e geralmente ocorre quando duas espécies apresentam sobreposição de nichos ecológicos. Exemplo, a disputa pelo mesmo recurso ambiental ela vai gerar também, vai aumentar, vai fazer com que essa população seja regular. Então, eu tenho que ver em relação a isso, o tamanho da população, isso é importante. OBS2, quando uma população é muito severa, uma das espécies pode ser eliminada, ou seja, extinta ou obrigada a migrar. E a introdução de espécies exóticas também tem causado graves impactos ambientais devido ao fato de uma dessas competirem pelos mesmos recursos que espécies nativas. Tá? Aqui a gente pode ver competições específicas na figurinha. Interespecíficas e desarmônicas. Aqui eu vou citar o predatismo, que ocorre quando um organismo predador vai matar indivíduos da população de presas para poder se alimentar, como por exemplo os leões, que se alimentam das girafas ou das zebras, por exemplo. A relação presa-predador pode ser um fator regulador também de densidade populacional para ambos. Aqui a gente vê as juvenis também são predadoras, tá? Nós também temos o parasitismo, que é a relação em que uma espécie, o parasita, obtém nutrientes e moradia no corpo do indivíduo vivo da espécie hospedeira. Dentro do parasitismo eu posso ter 4 categorias. Primeiramente, eu vou dividir entre os endoparasitas e os ectoparasitas. Endoparasitas são parasitas que vivem dentro do corpo do hospedeiro, como os protozoários, algumas bactérias. Isso são endoparasitas. Os ectoparasitas, eles são parasitas que vivem na superfície do hospedeiro. Exemplo, o piolho. Certo? Eu também tenho os holoparasitas e os emparasitas. Aqui em relação a plantas. Os holoparasitas são parasitas que obtêm seiva bruta e elaborada às custas da planta hospedeira. Exemplo, o cipó-chumbo. Enquanto que os emparasitas, eles obtêm seiva bruta às custas da planta hospedeira. Aqui eu estou falando da erva de passarinho. Ou seja, enquanto o holoparasita pode obter tanto seiva bruta e seiva elaborada, o emparasita obtém somente a seiva bruta. Então aqui mostrando essa relação, vários exemplos de parasitismo, aqui o carrapato, os mosquitos. Relações interespecíficas, desarmônicas também pode ser o amensalismo, também chamado de antibiose, quando uma espécie inibidora vai liberar substâncias que vão impedir o crescimento e reprodução de outras, chamadas de amensal, exemplo, algas pirrófitas e animais marinhos. Eu também tenho relações desarmônicas como o esclavagismo, que é quando uma espécie beneficia o trabalho da outra, como o chupim, tá? Essa espécie de pássaro, ela vai botar os seus ovos no ninho de outras espécies, que vai passar a chocá-la até a eclosão. Olha que abusado, né? Mas tudo bem. E nós também temos formas especiais de adaptação.
Vou falar aqui da camuflagem e do mimetismo. Não confunda, pessoal. Isso dá confusão, mas não, por favor, não confunda. Camuflagem, forma de adaptação na qual o organismo se parece com o ambiente, ou seja, a camuflagem é quando o organismo ele se parece com o ambiente. Mimetismo é uma forma de adaptação na qual uma espécie beneficia por se assemelhar a outra espécie. Ou seja, isso é o mimetismo. Se o organismo está copiando a coloração ou a forma de alguma coisa do ambiente, eu chamo isso de camuflagem. É o que ocorre, por exemplo, com um camaleão. Ele se camufla, tá? Já o mimetismo, ele já ocorre quando a espécie beneficia por parecer com outra espécie, como, por exemplo, a borboleta vice-rei e a monarca. Isso é um mimetismo, isso não é camuflagem. E eu também tenho outras formas de mimetismo aqui, tá? Como, por exemplo, algumas lagartas, tá? É uma forma de ela poder também se beneficiar. E também tem o chamado aposematismo, que é uma forma na qual essa espécie vai exibir cores chamativas para advertir seus possíveis predadores, certo? Isso ocorre muito, com, por exemplo, com os anfíbios, que são extremamente venenosos nesse sentido. E aí, gostou da nossa aulinha de hoje? Se gostou, deixa o like. E também, ficou alguma dúvida? Quer pedir algum material, algum assunto específico para ser abordado aqui no canal? Então deixa aqui nos comentários que eu vou ler carinhosamente e vou tentar responder a sua pergunta ou gravar um vídeo sobre isso no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.